Então, bom dia pessoal. Agora oficialmente a gente vai começar a nossa aula, né? Eu sou o professor Abimael Oliveira, e a nossa disciplina hoje é Fundamentos do Agronegócio. Eu espero que estejam todo mundo bem, né? Só explicando que a gente vai ter um momento onde eu vou explicar os slides e aí depois a gente vai abrir para perguntas. Então, se for surgindo dúvidas ou se você já tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, você anota aí que daqui a pouco a gente abre para interação, certo? Então vamos lá. Nosso material começa com a importância do agronegócio. Primeiro quer dizer que parabenizar vocês pelo curso. A gente tem uma estrutura muito boa, o Senar na verdade, né? Com a Rede Atec tem uma estrutura muito boa de curso, com materiais excelentes. Então eu espero que vocês leiam o material de vocês, os materiais complementares, participe ativamente no sistema, no dia do chat, nas atividades avaliativas que tem lá na aba de mensagens e tudo mais. Então, vamos lá. Nós estamos hoje retomando, né, a um novo normal, depois dessa pandemia que, na verdade, não acabou, mas graças a Deus as coisas estão se normalizando. E aí a gente percebe que o mundo inteiro entrou numa crise e numa recessão bem complicada, né? Vocês acompanham pelos jornais, pelos meios de comunicação, mas em contraposição a tudo isso, a gente teve o setor do agronegócio gerando superávit na balança comercial do Brasil, gerando emprego, gerando pontos positivos para a nossa economia, né? Então, como é que funciona isso? Nos últimos anos, a gente teve um aumento considerável da exportação brasileira de grãos, em especial de soja, né? Para a China, principalmente. Só para você ter uma ideia, no ano de 2013, as exportações do agronegócio registraram um recorde se comparado aos anos anteriores, com 99,97 bilhões de dólares. Também foi registrado um aumento de cerca de 4% nas importações, atingindo a cifra de 17,06 bilhões. Então, como eu disse, o agronegócio ele é o único setor da economia que vem na contramão da crise, do decréscimo. É claro que ele sofreu, né? É claro que a gente teve algumas perdas no setor do agronegócio, mas em comparação com outros setores, foi o único setor que se manteve positivo, né? Se não fosse o agronegócio, se não fosse o PIB gerado pelo agronegócio no Brasil, o Brasil estaria numa situação muito pior, muito mais desconfortável diante dos outros países do mundo. Então, só para a gente ter uma ideia, a economia brasileira agradece esse resultado, pois o setor teve um saldo positivo de quase 36 bilhões no ano de 2019, né, gerando um superávit gerado pelo agronegócio foi superior a 83 bilhões nesse ano de 2019. Então aqui, na verdade, eu trouxe um pouquinho do que a gente tinha. Vocês vão ver que eu vou fazer um contraponto sempre num período mais anterior e num período mais atual. Só para você ter uma ideia, 2013, 29% do que foi gerado da economia do Brasil veio do agronegócio. Então a gente consegue, na verdade, 22,8%. O agronegócio consegue ser responsável por quase um quarto do que é produzido no Brasil. E quando a gente fala de agronegócio, nós estamos falando de todas as etapas da cadeia. Eu não sei se vocês já leram o material de vocês, se vocês já foram apresentados por esse conceito, mas antes da porteira, que são os insumos, dentro da porteira, que é o próprio processamento na fazenda, seja ela animal ou vegetal, e depois da porteira a gente tem
né, o beneficiamento às agroindústrias e tudo mais. Aqui comparado à questão de emprego, gerou 30% dos empregos em 2013 e foi responsável por 41% das exportações. E aí, né, boa parte desses produtos são commodities, a soja, por exemplo, né, e estão cotados dentro da balança comercial, ou seja, somam positivamente na nossa balança comercial. A balança comercial é a parte, na verdade o somatório do que o Brasil exporta e do que o Brasil importa. Quando a gente importa mais, então a gente está mandando dinheiro para fora, ou seja, a nossa economia está diminuindo. Quando a gente exporta mais, a gente está trazendo dinheiro para dentro do Brasil, então a economia tende a crescer. Aí aqui a gente tem o saldo da balança comercial brasileira em 2018 e 2019 em bilhões. Então aqui a gente tem um total em 2018, 239 bilhões, o agronegócio foi responsável por 84. Nas exportações, né? E importação aqui 22,5, um saldo em 2018 de 62,17 bilhões na verdade, e em 2019 81,65 bilhões. Observe que de 2018 para 2019, os demais setores tiveram saldos negativos, em 2019 principalmente, ou seja, o Brasil comprou mais do que vendeu em outros setores. Em contrapartida, como eu já disse, o agronegócio vendeu mais do que comprou. Aqui a gente tem uma série histórica do agronegócio, né, em verde aqui um saldo, então mostrando que nos últimos anos a balança comercial tem sido impactada significativamente pelo setor do agronegócio, gerando um PIB positivo no Brasil. Aqui é uma comparação das exportações de 2003 para 2013, ela em 10 anos triplicou as exportações, a soja como principal produto de exportação. Não vamos falar muito nela, mas aqui eu tenho o complexo de soja 26,5%, produtos florestais 17,8%, carne 13,7%, couros e peleteria 8%, açúcar e etanol 9%, café 5%, fumo e outros produtos 3,6%, e isso em 2003, e a gente percebe que a soja pula de 26,5% para 31% em 2013, ou seja, mostrando um avanço significativo de quantidade produzida no Brasil. Os nossos destinos, em 2003, 54% era para a União Europeia e para os Estados Unidos. Em 2013, a gente tem uma queda, né, já de 54% para 29%, e um aumento significativo de exportação para a China. Então, sai de 11,2% para 17%. Hoje, em 2021, esse índice continua crescendo, né? Esse patamar, na verdade, da Ásia, ele já deve estar em torno de 25%, 28% devido às exportações, principalmente da soja para a China. O que leva, né, quando a gente fala de balança, a balança ela pode ter um superávit ou um déficit. O que é um superávit? Quando eu somo o que entrou e o que saiu, eu tenho um saldo positivo, então isso é um superávit. Quando o saldo do que entrou e o que saiu dá negativo, então eu tenho um déficit na balança comercial. Isso impacta diretamente, né, a economia do país, porque se a gente compra mais do que vende, isso mostra que a gente não é autossuficiente na produção, ou seja, depende mais dos outros do que do nosso próprio serviço
e da nossa própria produção interna. Como eu falei, a balança ela trabalha muito com commodities, né, que são produtos padronizados com preços cotados a partir de uma bolsa de valores, geralmente em dólar, né, onde alguns fatores vão influenciar esse preço. O principal fator é a demanda, né, a oferta e a procura, né, mas outros fatores, como fatores climáticos e outras coisas, também somam para fechar o preço, né, e são preços diários. Então, como a gente tem aí o café, o cacau, as amêndoas de cacau, né, os grãos de soja, o preço da arroba do boi e outras coisas mais. Então aqui a gente tem um panorama do que é o agronegócio no Brasil hoje. A gente vê aí que a nossa região, a região norte, ela está muito pautada na fruticultura. O açaí, só para vocês terem uma ideia, nos 100 municípios que mais venderam, que mais negociaram em toda a cadeia do agronegócio no Brasil, só entrou um município paraense, que foi o município de Garapé-Miri, justamente com a questão do açaí. Então, isso em 2019, né, que os dados, infelizmente, são meio atrasados. Aí você imagina que a venda de açaí conseguiu superar a venda de soja. Então, é um negócio extremamente rentável, né, a questão do açaí. Por isso está aí açaí, mas entra a fruticultura também com outros produtos. A gente tem cacau, né, o Pará é um dos maiores produtores de cacau do Brasil, castanha do Pará, principalmente no Acre, né, outros produtos de menor impacto quando a gente fala assim a nível nacional. No Nordeste, cana e fruticultura. No Centro-Oeste, algodão, soja, cana-de-açúcar. No Sudeste, cana, café, milho, horticulturas, vegetais. E no Sul, soja, milho, arroz e trigo. Então aqui é só reforçando o que eu acabei de falar, né? Os números de cada região, as culturas trabalhadas e tudo. Lembrando que todo esse material está na apostila de vocês, né? Eu não, exceto alguma figura, alguma coisinha a mais que eu tirei de outros locais, mas a fonte é a apostila de vocês, né? Fundamento de agronegócio. Aqui a gente tem a posição do Brasil na produção e exportação mundial de produtos agrícolas no ano agrícola de 2017 e 2018. Então, açúcar, primeiro lugar, tanto na produção quanto na exportação. 48,4% do que a gente produz é exportado. O café também é o primeiro, nós somos o primeiro produtor mundial de café, o primeiro exportador, sendo que 25,3% do que a gente produz, a gente exporta. A laranja, primeiro em produção, aqui não está os dados de exportação, mas a gente também é o primeiro em exportação, né? Aqui porque não conseguiram os dados de percentuais, mas nós também somos o primeiro em exportação. Soja em grão, em produção, o segundo, em exportação, o primeiro. Isso no ano agrícola 17 e 18, porque se a gente pegar o ano agrícola 20 e 21, por que 17, 18, 19, 20, 20 e 21? Porque o ano agrícola ele começa no meio do ano e termina no meio do outro ano. Por isso que a gente coloca duas cabeças, como se diz, né? Então, começa em 1º de junho e termina, aliás, 1º de julho e termina dia 30 de junho do ano seguinte. Então, quando a gente fecha o ano, que já fechou o ano agrícola 2020, 2021, a gente tem aí o Brasil como o primeiro produtor de soja no mundo. Carne bovina somos o segundo em produção e o terceiro em exportação. Carne de frango, o segundo em produção, e a gente consome muita carne de frango, principalmente agora com a alta no preço da carne bovina, mas nós somos o primeiro em exportação. Carne suína, o quarto em produção e também o quarto em exportação.
Leite fluido, quinto em produção, tem pouca exportação. O milho, terceiro em produção, segundo exportação. E aí vem o algodão, nós somos o quinto em produção e o quarto em exportação. Bom, a gente vai falar um pouquinho fazer uma contextualização histórica do agronegócio no Brasil e, na verdade, no mundo, né? Bom, por que agronegócio? Esse termo, ele tem gerado muitos debates. Para nós, né, é muito comum a gente falar em englobar tudo dentro do agronegócio. Antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. Mas existe um debate filosófico com o pessoal da agroecologia, né, que tem uma discussão mais filosófica, que diz que o agronegócio é mais para grandes produtores. Na verdade, essa é uma questão filosófica mesmo, né? E eles combatem tudo, diz que o agronegócio é prejudicial e tudo mais. Mas aqui nós vamos nos ater à terminologia escrita. Então, a palavra agronegócio, ou na verdade agricultura, né, que é onde tudo começa, é na agricultura. A palavra agricultura é uma palavra composta, vem do latim, onde a primeira expressão agro vem do latim age, que significa campo ou do campo, e a segunda culture, cultivo ou modo de cultivar o campo. Então a agricultura é tudo que diz respeito ao cultivo do campo ou no campo. Então, seja ela, hoje a gente tem muito voltado para a questão vegetal, mas ela envolve, né, tudo que está no campo. Hoje é dividido agricultura e pecuária, agricultura a parte vegetal e pecuária a parte animal. E o agronegócio, ele vem justamente para abranger tudo, tanto a parte animal quanto a parte vegetal. E como vocês percebem, o agronegócio também é uma palavra composta. Então, negócio do campo, né? Aquilo que se trabalha economicamente no campo, seja animal, seja vegetal. Que eu já falei, né? Então, quando a gente vai olhar para a agricultura no Brasil, só a partir de 1960 que a gente teve um processo de modernização da nossa agricultura. O mundo aí fora já havia experimentado um processo mais acelerado de modernização, principalmente como resultado da Revolução Industrial, lá em 1700 e alguma coisa. A Revolução Industrial, inclusive, ela começa com o setor agrícola. Eu não sei se vocês lembram das aulas de história de vocês, mas a primeira máquina industrial criada foi um tear, que é uma máquina de produzir fios, né, para produção de roupa, de tecidos. Então, a partir desse momento, né, da invenção lá da máquina a vapor e tudo mais, a gente teve uma mudança significativa no modo, a expressão latim fala modus operandi, né, no modo de operar a produção. Então, a partir desse período, houve um significativo avanço em vários setores, mas principalmente no setor da agricultura. E como no Brasil tudo é atrasado, a gente só vai sentir de fato os efeitos mais significativos dessa revolução a partir de 1960. Um exemplo de como era o processo agrícola no Brasil na década de 60 são as propriedades rurais de Minas Gerais, que produziam café, milho e cana-de-açúcar e também criavam porcos e gado de corte de leite. Eu também não sei se vocês lembram das aulas de história de vocês, mas nós tivemos no Brasil um período chamado Política do Café com Leite. O que era esse período de política do café com leite? Era conhecido como café a região de São Paulo
e leite a região de Minas Gerais, onde esses estados geralmente, como é que se diz? Eram quem tinham os presidentes da República, então faziam dobradinha, né? Uma vez era Minas Gerais, uma vez era São Paulo, mostrando a força do agronegócio, né? Tanto na economia quanto na política brasileira. Na verdade, o agronegócio, ele sempre teve uma força muito positiva na questão tanto da economia quanto da política brasileira. Você pega hoje, nós temos a maior bancada, tanto na Câmara quanto no Senado, é a bancada ruralista. Até porque quase todos os nossos senadores, nossos deputados federais, têm fazendas, têm atividades agrícolas, né? Então eles carregam essa bandeira independente de partido. Durante os anos seguintes, com a grande evolução socioeconômica e tecnológica que ocorreu em diversos setores da economia, iniciou-se um processo de especialização de determinadas atividades, o que fez com que as propriedades rurais se tornassem dependentes de insumos e serviços que elas mesmas não eram mais capazes de produzir. Na verdade, isso aqui, eu vou voltar um pouquinho na história, né? A gente sabe que as bibliografias, os autores dizem que a agricultura, ela surgiu mais ou menos junto com a pecuária há cerca de 10 mil anos atrás, quando o homem deixa de ser nômade, né, caçador e coletor, e passa a ser sedentário, passa a se fixar num local e passa a observar que as frutas que ele pega, as sementes que tem nessas frutas, elas reproduzem, e ele é capaz de cultivar essas culturas no ambiente onde ele está. Então ele passa a começar a fixar local, né, e não mais percorrer grandes distâncias. E aí as caças também, né, o homem começa a caçar e começa a ver que essas caças dão crias e começa o processo de domesticação dos animais. Enfim, e aí a gente tem um processo onde a agricultura está casada com a pecuária. Por quê? Porque o homem ele precisa do animal para gerar o esterco, para adubar o solo, e da planta para servir de alimento para o animal. Então, as propriedades, elas eram multifuncionais. Elas tinham tanto a parte vegetal quanto a parte animal. A partir da Revolução Industrial e também do advento da descoberta dos adubos químicos, também lá pelo século XVIII, 1700 e alguma coisa, esse processo de multifunção, ele foi começando a se diferenciar. Os produtores foram se especializando na parte animal, separando da parte vegetal. E hoje a coisa está tão especializada que o cara, tanto da parte animal quanto da parte vegetal, ele é especialista numa cultura. Então o cara hoje não é só agricultor, ele é sojicultor. Então o foco dele é soja. Ele é da parte de hortifrutis. Então a especialização dele é nessa área, né? Não quer nem saber mais do resto. Então aqui, a partir de 1960, quando o Brasil começou a de fato entrar na modernidade da agricultura, com mecanização, né, com tratores e com outras máquinas, a gente começa a viver melhor isso, essa especialização, onde a pecuária começa a se separar da agricultura, o produtor começa a se especializar, cada um para o seu lado, né? E a consequência de todo esse processo, dessa modernização, infelizmente, foi o êxodo rural. Boa parte do pessoal que estava no campo, que não tinha condição de se tecnificar, acabou deixando as suas produções de lado e indo para a cidade para procurar emprego, né? Questão aí da geografia, vocês devem ter discutido isso em algum momento do ensino médio,
né, a questão do êxodo rural, que acontece até hoje, né? A gente vê isso muito claro até hoje. Grandes empresas comprando áreas no campo, tecnificando o processo, e o pequeno produtor saindo da área rural e vindo para a área urbana. Paragominas é um exemplo clássico disso, muito clássico. Eu trabalho na Secretaria de Agricultura de Paragominas, sou da parte da assistência técnica, e a gente percebe muito isso andando nas comunidades rurais. Pelo censo, Paragominas tem em média 20, 25 mil pessoas no campo. Mas quando você vai rodar, de fato, boa parte desse pessoal não é agricultor, boa parte é morador do campo. Então, algumas colônias, como Colônia del Rey, por exemplo, todas as propriedades agrícolas lá já não são mais de pequenos agricultores, de médio para grande. Só tem a vila. Quando a gente vai na Reunidas, mesma coisa, deve ter uns 3 produtores familiares lá. Quando a gente vai lá na Novo Horizonte, poucos são agricultores familiares. Por quê? Porque quando a soja entrou no município, né, ela trouxe muitos produtores de fora e foram comprando pequenas áreas para fazer grandes aglomerados de terra, porque a soja ela só é viável se você tiver uma quantidade maior de área, né, que você ganha por volume, não por unidade de área. Então, com essa evolução agrícola, o termo agricultura deixou de abranger a complexidade do setor, ou seja, lembra que eu falei no começo que a agricultura envolvia tudo, cultivo do campo, seja ele animal, vegetal? Mas com essa especialização, a agricultura ela passou a englobar mais a parte vegetal do que a parte animal. Já não se tratava mais de propriedades autossuficientes, mas de tudo um complexo de bens, serviços e infraestrutura que envolve agentes diversos e interdependentes. Ou seja, antes o produtor ele conseguia ter domínio do antes da porteira, que são os insumos, né? Semente, porque ele produzia a semente dele, adubo, ele produzia o adubo dele, a cerca, o cara lá do gado, ele tinha na propriedade dele madeira, ia lá, tirava. Então, com a evolução, as coisas começaram a se diferenciar mais. O conceito de setor primário ou de agricultura perdeu sentido, pois passou a evoluir muitos setores e não era mais classificado como rural, agrícola ou primário. Ou seja, o que a gente tem hoje como setor primário, na verdade foi dividido em 3 setores. Só um pouquinho, gente. Dá uma olhada bem aqui se tem aluno atrasado. Eu tô colocando. Cara, é porque não aparece. Aí eu acabei eles de ficam colocar reclamando no grupo, mas não aparece. Eu posso fazer o quê? Já foi avisado que não é para chegar atrasado. Então tá. Beleza. Já coloquei o pessoal que estava pedindo aqui. Então, voltando para cá. Todo o setor agrícola era considerado setor primário. Seja ele de insumo, seja ele de produção, seja ele de processamento. Hoje, esse conceito, ele mudou. Por quê? Porque nós temos agora muito mais organizado um setor de insumos, ou seja, como alguns autores classificam, antes da porteira, um setor dentro da porteira e um setor depois da porteira. Vocês vão ver eu falando isso direto aqui, porque é como o agronegócio está dividido, né? Como os setores do agronegócio são divididos. E a gente vai ver que existem complexos para cada um desse setor, que trabalham interdependentes, mas em alguns casos de forma independente. Então o cara tem lá uma indústria de insumos, né? O outro lá tem a fazenda em si, que processa, que trabalha, que vai plantar, que vai criar os animais,
E lá na frente tem a indústria de beneficiamento, que às vezes é completamente separada da produção. Não tem vínculo direto. Compra a produção, mas não tem vínculo direto. Só faz isso. Bom, nesse período, então, voltando, nós estamos em 1960, né? O Brasil começou a aportar muitos recursos para estruturar a agricultura, né? Começaram os créditos rurais, né? Os bancos começaram a emprestar dinheiro, né? De forma mais organizada para o agricultor e tudo mais, e isso começou a alavancar o processo de produção. A gente começou a viver, de fato, a modernização agrícola no Brasil, onde foram comprados tratores, né? Insumos, várias coisas foram trabalhadas. Aí a gente tem um grande incentivo à produção de alimentos e a administração dos preços agrícolas. O governo começou a intervir mais nesse processo. A gente teve aí, por exemplo, o Proálcool nesse período, que o governo incentivou a produção de cana-de-açúcar. A gente tem um esforço muito grande do governo na parte de biotecnologia, a partir dos trabalhos da Embrapa, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, os institutos agronômicos, as assistência técnica com as empresas de assistência técnica, as EMATER dos estados, que mais? A CEPLAC também, que trabalhou principalmente cacau, mas trabalhou café, trabalhou outros cultivos, e vários órgãos começaram a trabalhar no sentido de modernizar a agricultura, gerar material genético de melhor qualidade, gerar processos de produção mais eficiente no Brasil. Aí quando a gente chega em 1970, os investimentos e crédito facilitado para a agricultura, ou seja, o crédito começa lá atrás, na década de 60, e aqui facilita um pouco mais, porque o setor está expandindo, está crescendo. Então o agricultor ele já tem terra, ele já tem mais credibilidade, ele já tem mais afinidade com a produção e consegue ter acesso a um crédito melhor. Vejam, aqui a gente tem que ter cuidado, porque não foi todo mundo que teve acesso a crédito, mas quando a gente compara o crédito no passado e o crédito aqui na década de 70, houve um salto significativo, mas nem todo mundo pegou crédito. Por quê? Principalmente por conta das questões fundiárias. Até hoje isso é um problema sério. Por quê? Porque nem todo mundo tem uma documentação da sua terra. A gente tem muita terra ainda em litígio, né, que é invasão. A gente tem muita terra em processo. A gente sabe que a burocracia no Brasil é muito lenta, né? É um processo muito lento. As colonizações, a gente tem até hoje, a maioria das colônias agrícolas de Paragominas, o pessoal não tem título definitivo ainda, né? Com exceção da colônia do Uraim, colônia Nazaré, São Sebastião, aquela região ali, mas boa parte do pessoal não tem. Tem um documentozinho, mas que não dá segurança jurídica para o banco emprestar dinheiro. Então, houve investimentos e crédito facilitado para a agricultura. Alguns anos mais tarde, já na década de 70, a gente pediu para entrar aqui, né? Os financiamentos foram facilitados e proporcionaram maior capitalização aos produtores e às agroindústrias de modo geral. Aí veio o FNO, né? O governo ele setorizou os financiamentos. O FNO é Fundo Nacional de Desenvolvimento do Norte. Então veio recurso, na verdade não era um recurso para a agricultura, foi um recurso para a produção em geral, mas que ajudou muito a agricultura. Esse fato acabou prejudicando os pequenos produtores no mercado, favorecendo os médios e grandes produtores com maior poder de capitalização. Como eu disse, o pequeno não tinha a posse da terra, então dificultou pegar empréstimo.
A gente vai observar que em 90, na década de 90, final da década de 90, foi criado o PRONAF, né, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e dentro do PRONAF tem linhas de crédito, mas o pequeno só vai ser olhado lá no final da década de 90. Então a gente tem aí eu costumo dizer, o Brasil tem uma dívida histórica, né, com o pequeno produtor e tudo mais, que ainda não conseguiu sanar, para ser bem sincero. O crédito fácil para agricultores impulsionou a expansão de culturas de larga escala e a utilização de grandes áreas em uma mesma propriedade devido à mecanização e aumento do consumo de insumos agrícolas, ocorrendo também um incentivo à exportação. Então, quem mais se beneficiou com isso foram culturas como laranja, né, de grande escala, grãos de forma geral, grandes pecuaristas e tudo mais. Mas, de forma geral, isso teve um impacto significativo na economia brasileira. Ou seja, se não fosse esse financiamento, se não fosse esse incentivo, a nossa economia estaria um pouco mais recuada, né? A gente não seria essa potência que é no agronegócio hoje. Aí no período de 80 veio uma crise mundial, né, que teve impacto na agricultura, né, teve uma recessão terrível no Brasil e no mundo, a inflação altíssima, né, o governo Sarney foi um dos principais governos dessa época, e as pessoas contam que iam comprar, né, quando chegava na prateleira era um preço, quando ia pagar era outro preço, porque já tinha aumentado. Tá, parece gasolina hoje, meu Deus do céu. Onde é que a gente vai parar, né? Então, nos anos 80, o mundo e o Brasil passavam por uma forte crise econômica, e nesse período foi realizada a reforma da política agrícola brasileira, que levou a uma drástica redução do crédito oficial que era ofertado para os produtores. Então a gente teve uma perda significativa, porque como não tinha dinheiro, então foi tirado de vários setores, e um dos setores foi o setor agrícola, que deixou de ser financiado. Na verdade, quando a gente vai observar algumas instituições, como a CEPLAC, como a Embrapa, outras instituições de cunho agropecuário, a partir de 80, eles começaram a ter cortes, que até hoje tem. Ou seja, se o Brasil continuasse investindo em pesquisa, em tecnologia, hoje nós estaríamos numa posição muito melhor, né? Porque todo mundo olha para o Brasil como o celeiro do mundo, né? Como o quintal do mundo. Aqui dá para produzir, aqui dá para produzir. Porque nós temos, apesar de ser o quinto maior país do mundo, nós somos o primeiro em área agricultável. Porque quando você vai pegar a Rússia, o Canadá, os Estados Unidos, eles têm muita área coberta de neve, de frio, de gelo e tudo mais, que não são agricultáveis. Quando você pega a China tem muita montanha, tem muita área que não se presta para a agricultura. Então o Brasil é o maior país com área agricultável do mundo, por isso que a gente chama tanta atenção, né? Então o Estado passou a priorizar ações estratégicas dirigidas a segmentos específicos, como as linhas especiais para agricultores familiares, o programa de reforma agrária, a solução de endividamento de produtores e cooperativas e os fundos regionais de investimento. Em 1990, a gente entra num processo chamado neoliberalismo, onde a globalização é a grande palavra da vez, né? Ou seja, um processo onde tudo está conectado. Aí entra a forte influência das bolsas de valores, dos produtos comercializados internacionalmente, a influência do preço dos produtos que são cotados internacional nas economias locais. Então, por exemplo, hoje eu falando agora da gasolina. A gasolina ela é trabalhada em cotação de dólar. Foi uma estratégia do governo, talvez até para pagar a dívida de todos
esses auxílios e tudo mais que a gente teve aí, então ela aumenta conforme o dólar aumenta. A mesma coisa os produtos agrícolas. A gente está vivendo, por exemplo, um aumento drástico no preço da carne. Por quê? Porque é uma commodity, é trabalhada em dólar, o mundo está demandando e o Brasil está exportando. Então, se exporta mais, fica pouco aqui. Se fica pouco, a tendência é o preço aumentar. Isso é lei de mercado, oferta e procura. Se tem muita gente procurando e pouca gente ofertando, a tendência é que o preço aumente. Se tem muita gente ofertando, vendendo e pouca gente comprando, a tendência é que o preço baixe. Isso é para todos os setores. Eu vou dar uma corrida aqui, que a gente tem muita coisa para ver. Mas nesse período começaram a surgir as tradings, ou seja, as empresas multinacionais que começaram a comandar os setores do agronegócio. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem essas empresas, elas ainda atuam no segmento e comandam o segmento agrícola. A gente vai falar aí de Cargill, Bunge. Antes a gente tinha a Monsanto, né, que fundiu com a Bunge. Tem mais Syngenta, Bayer, DuPont. São empresas que sozinhas detêm praticamente quase 100% do que é comercializado no Brasil. No Brasil não, no mundo, né? No mundo. Assim, grandes empresas multinacionais chegam ao Brasil e compram fábricas que estavam em operação. E aí, quando foi em 1996, a Lei Candir, que isenta de ICMS produtos primários e semi-elaborados destinados à exportação, essa lei, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Por que pontos positivos e pontos negativos? Porque ela isentou de ICMS produtos primários. Então ela fez com que o Brasil se firmasse ainda mais como país exportador de matéria-prima. Isso é bom porque a gente consegue exportar muita matéria-prima, mas por um lado é ruim. Por quê? Porque o cara que quer exportar o produto processado não tem esse incentivo. Então quando ele compara, bom, eu vou vender o produto primário, eu vou vender a soja em grão ou vou vender a soja, o óleo de soja, o farelo de soja? Quando ele compara isso na balança de rendimento, ele vai ter que ter um investimento muito alto para processar esse material e os ganhos efetivos com isso não são tão significativos. Então não é todo mundo que entra nessa onda de exportar produtos não primários. Ou seja, e o que acontece no Brasil? A gente exporta produto primário e compra produto processado. É assim que acontece com ferro, é assim que acontece com alumínio. Então a gente vende ferro para fora, vende na verdade o ferro mineralizado ainda, né? E compra ferro de fora, muito, alumínio, e compra outros produtos industrializados também da cadeia do setor do agronegócio. Então o que está acontecendo? A gente acaba ganhando menos com tudo isso. Então olha só, essa definição que a gente tem hoje de agronegócio, ela foi primeiro descrita pelo inglês Davis, na verdade por duas pessoas, né? O Davis e o Goldberg, em 1957, num trabalho publicado numa revista americana, eles criaram o termo agrobusiness, que é o nosso, traduzido para o português, agronegócio, ou seja, business é negócio e agricultura, então negócios da agricultura. E a partir daí esse termo foi popularizado, né? E ele vem, como eu falei anteriormente, justamente para agregar os setores animal e vegetal e dividir melhor
em antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. Né? Os setores da produção agrícola. Lá também está tudo no material de vocês, né? E quando a gente fala de agronegócio, uma das primeiras definições do agronegócio são as cadeias produtivas. Então, para cada produto do agronegócio, seja ele vegetal, seja ele animal, existe uma cadeia produtiva. E o que é cadeia produtiva? A cadeia produtiva, ela vai especificar quais são os componentes antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira que eu preciso para desenvolver uma dada cultura. Vamos pensar aqui, milho. Então, para eu plantar milho, eu preciso lá de coisas antes da porteira, de insumo, da mecanização, da semente, dos defensivos, que mais? De combustível. Dentro da porteira, então eu vou plantar, eu vou ter os tratos culturais, eu vou cuidar, eu vou pulverizar, eu vou manejar e vou colher. Fora da porteira, eu vou beneficiar esse milho. Então ele vai ser triturado, eu vou ter óleo de milho, eu vou ter farelo de milho, eu vou ter amido de milho e uma porrada de coisas a partir do amido de milho. Então eu tenho uma cadeia produtiva, né? Essa cadeia ela tem elos. Os elos da cadeia são antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. Como eu disse, vocês vão ver eu falando direto sobre isso. Aqui a gente tem os principais setores do agronegócio: fornecedores de insumos e bens de produção, a produção agropecuária, processamento e transformação. Então, aqui eu tenho os fornecedores antes da porteira, aqui eu tenho dentro da porteira e a partir daqui fora da porteira. Processamento e transformação, eu tenho as indústrias, distribuição e consumo, né? Aqui na verdade é a influência do setor do agronegócio, porque quando eu falo de restaurante, hotéis, bares, padarias, eles não entram, né, no pacote para o agronegócio, mas eles são influenciados, é para lá que vai. Aqui na verdade eu tenho os consumidores, né, o destino final do agronegócio e serviços também, porque aqui entra como apoio, né, tanto na... Professor? Oi. Não está saindo áudio para a gente aqui. Não está saindo? Vou chamar a Bruna aqui. Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Ótimo. Já resolvi aqui, Bruno. Era o áudio que não estava funcionando. Era o áudio, por algum motivo fechou aqui. Mas já consegui. Eu acho que quando eu fui mexer o mouse aqui, deve ter mexido lá. Mas eles já estão te ouvindo? Já. Ah, Já voltou aqui. então tá. Então, gente, como eu estava falando, eu vou voltar aqui, né? Eu não sei onde foi que parou o áudio. Aqui eu tenho os principais setores do agronegócio. Vou até largar isso aqui. Então, nessas três primeiras colunas, a gente tem o antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. A quarta coluna é o destino final dos produtos que eu tenho, né, do agronegócio. Restaurantes, hotéis, bares, padarias e tudo mais. E nessa quinta coluna eu tenho o serviço de apoio que vai trabalhar desde os
do setor antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. Porque eu tenho serviços dos agrônomos, dos veterinários, pesquisa, né, o setor bancário para financiamento, o marketing, as vendas, transporte, armazenagem, enfim, portos, as bolsas de valores, tudo apoiando o setor. Então aqui eu tenho o agronegócio em si, aqui no quarto o destino da produção e no quinto o serviço de apoio de todos os três primeiros aqui. E aí, paralelo a isso, na verdade é uma questão, como eu falei ainda agora, de terminologia e de filosofia, a gente tem a agricultura familiar. Bom, eu fiz um mestrado em desenvolvimento rural pelo IFPA de Castanhal. E lá eles têm um debate muito forte nessa questão do agronegócio, agricultura familiar, dizendo que são conceitos antagônicos, que a agricultura familiar não é agronegócio, que o agronegócio é só de grande e tudo mais. Bom, essa questão filosófica, ela existe, né? Todos os defensores da agricultura familiar, quando eu falo assim, defensores, eu falo os autores que falam da agricultura familiar, eles se contrapõem ao agronegócio. Mas, quando a gente fala de terminologia escrita, a agricultura familiar está dentro do agronegócio. Por quê? Porque ela gera negócio agrícola. Então, se ela gera negócio agrícola, ela é agronegócio. Quando a gente passa pela definição filosófica de agronegócio, talvez não entre, mas de forma geral é. E ela tem uma importância significativa na produção de alimentos. Porque, boa parte do que vai para a nossa mesa vem da agricultura familiar. Frutas, verduras, quase 100% das verduras vem da agricultura familiar. Então, feijão, mandioca e outras coisas mais vem da agricultura familiar. Então, o agronegócio em si, ele acaba se focando muito nas grandes culturas, né, de exportação e tudo mais. Então, o que é agricultura familiar? Todo mundo que é pequeno é agricultor familiar? Não, não é. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existe uma legislação que define quem é o agricultor familiar. Porque eu trabalho, meu esposo, meus filhos no meu negócio. Então é familiar? É um negócio familiar do campo, não exatamente agricultura familiar. Para ser agricultura familiar, tem que ter mão de obra predominante familiar, esse é o primeiro ponto. Segundo, tem que ter até 4 módulos fiscais. O que é um módulo fiscal? O módulo fiscal é um tamanho de área definido para cada município, onde é possível trabalhar economicamente. Esse módulo é influenciado vamos dizer assim, pela cultura daquela região. Regiões onde tem cultura para pecuária, o módulo rural ele é maior. Regiões onde a gente tem mais aptidão para hortifruti, granjeiros e tudo mais, esse módulo é menor porque precisa de menos terra. Em Paragominas, o módulo rural, ele tem, aliás, o módulo fiscal são 55 hectares. Então eu tenho, se são 4, 220. Então o agricultor familiar não pode ter mais de 220 hectares em Paragominas. Poucos têm isso, né? Pouquíssimos têm essa quantidade. E o outro fator é limite de renda. Então, às vezes o cara é pequeno produtor, trabalha com a família, mas ele tem uma renda acima do que é estabelecido na agricultura familiar. Então não faz parte como agricultor familiar.
Ou às vezes ele é pequeno, mas é só ele que trabalha, a família não trabalha. Ele contrata a mão de obra, tem 10, 5, 8, 15 empregados. Não é agricultor familiar. No material de vocês vão ver que tem mais definições lá, né? Como eu falei para vocês, houve grande mobilização a partir da década de 60 de movimentos sociais para pressionar o governo para ter apoio na agricultura familiar. Aí a gente tem a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Em cada estado existem as FETAGs, que é a Federação Estadual de Trabalhadores na Agricultura. Como é que funciona esse negócio? A gente tem aí, da mesma forma que o sindicato dos produtores, onde a gente está aqui, né, nessa estrutura, tem o sindicato dos produtores rurais, eles estão atrelados à FAEPA, que é a Federação da Agricultura do Estado do Pará, Agricultura e Pecuária do Estado do Pará, e a FAEPA está ligado ao CNA, que é o Conselho Nacional de Agricultura. Da mesma forma, os pequenos produtores ou os trabalhadores rurais também têm a sua estrutura de organização. Eles têm um sindicato dos trabalhadores rurais, que eles dizem assim, o pessoal fala, é o sindicato dos ricos e o sindicato dos pobres. Não é bem assim, né? A gente tem aqui onde a gente está, como eu disse, é o sindicato dos produtores, que também são trabalhadores rurais, né? E lá o sindicato dos trabalhadores rurais, que também são produtores, só que são da agricultura familiar, trabalham separadamente. E esses movimentos, eles pressionaram o governo para criar, como eu já tinha dito, na década de 90, o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Entre outras coisas, o PRONAF gera crédito, várias linhas de crédito para o pequeno produtor. Claro, como é pequeno produtor, existem limites, né, dentro dessas linhas de crédito. Então, vai de R$3.000 até esse R$3.000 para o PRONAF custeio, simplesinho, a primeira linha que eles têm, até 220 mil, que é um PRONAF de investimento, né, para construção de curral, de agroindústria e tudo mais. Então a agricultura familiar pode ser definida a partir de três pilares, né? A administração da unidade produtiva, os investimentos nela realizados devem ser feitos por indivíduos da mesma família, a maior parte do trabalho deve ser realizado pelos membros da família e a propriedade dos meios de produção, mas nem sempre a terra deve pertencer à família e deverá ser feita no interior da propriedade a transmissão desses meios de produção, caso ocorra o falecimento ou a aposentadoria dos responsáveis. No Brasil, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a FAO, 84,4% dos estabelecimentos rurais pertencem à agricultura familiar. Na verdade, esses dados eles são de 2000 não lembro direito agora, mas tem um dado mais atual de 2017, pelo Censo Agropecuário de 2017, caiu para 74%, ou seja, 74% dos estabelecimentos rurais pertencem à agricultura familiar. E emprega quase 75% da mão de obra do setor agropecuário, e isso caiu para 71%, aliás, 72%, agora em 2017, né, no último censo. Mas somente 24,3% das áreas ocupadas são da agricultura familiar, ou seja, tem mais produtores e menos área, porque as áreas são menores. Esse 24% continua nessa faixa aí de ocupação, 23, 24%. Então, a agricultura familiar, ela, apesar de ter 1/4 da área do campo, ela ocupa
70% da mão de obra que está no campo. É claro que o grande produtor, ele tem uma cadeia de produção, ele emprega diretamente menos pessoas, mas indiretamente ele emprega mais. Por quê? Imagina só, a Juparanã hoje, posso dar o exemplo da Juparanã, ela tem mais ou menos uns 20 mil hectares de área plantada. 20 mil hectares. E ela tem cerca de 500 funcionários, 500 e alguma coisa. Quando você vai fazer relação de funcionário direto em área plantada, é muito pequeno por hectare. Na agricultura familiar, na pequena agricultura, você tem pelo menos uma mão de obra por hectare. Em alguns casos, até mais do que isso. Se a gente for ver a horticultura, às vezes a gente tem 2 mãos de obras por hectare. Então, em 20 mil hectares, eu teria 40 mil pessoas, e não 500 e pouco. É claro que eu estou falando isso de empregados direto, né? Porque a gente tem aí o pessoal que é contratado só na safra, tem os caminhoneiros, tem toda a logística por trás, né, de empregos indiretos. Aqui, ó, a produção oriunda da agricultura familiar é direcionada principalmente para o mercado interno, sendo responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos no país, cerca de 70% do feijão, 87% da mandioca, 58% do leite e 46% do milho. Esses são números altamente relevantes para todo o abastecimento interno. Então, enquanto o grande negócio, vamos dizer assim, trabalha para exportação, o pequeno negócio trabalha para o mercado interno. Os dois são importantes e os dois são complementares. O que não pode acontecer é o governo olhar só para o grande negócio e esquecer do pequeno, ou olhar só para o pequeno e esquecer do grande. Bom, geralmente o agricultor familiar, ele vai trabalhar diversificação. Ele vai no sentido contrário da especialização, né, do grande produtor, que vai trabalhar só soja, só outros cultivos. Então ele trabalha diversificação. Por quê? Porque ele precisa primeiro comer, se alimentar. É o que a gente fala de segurança alimentar. Preciso plantar alimento. Porque é de lá que ele tira não só a renda, mas a alimentação diária. Então ele vai plantar, vai procurar diversificar vegetais e animais, para primeiro se alimentar e depois vender o excedente. Vender, negociar em mão de obra, enfim. Né? E é justamente esse processo que traz para a mesa alimento. Né? Hoje aqui em Paraguai a gente tem 2 feiras de produtores rurais, e para além dessas feiras de produtores rurais, a gente tem as feirinhas que acontecem na prefeitura, né? Tem a feirinha da prefeitura e tem a feirinha da Cooperuraim, né? Acontecendo aí na prefeitura, no estádio municipal, na praça na frente do Anésia. São produtos que vêm da agricultura familiar. Você vai encontrar lá mandioca, frutas em geral, banana, pitaia, enfim, né? Você não vai encontrar lá soja para vender. Você não vai encontrar lá milho processado para vender. Você tem milho verde, mas, ou seja, cada um dentro da sua área de atuação. Aqui nós temos, como eu já mostrei anteriormente, mas as principais cadeias produtivas do agronegócio no Brasil e no mundo, né? Soja, café, cana-de-açúcar, algodão, arroz e milho, fruticultura e feijão, e proteína animal, carne bovina, suína e frango. São as 3 proteínas de grande expressão na produção mundial. Aqui, ó, todas essas aqui, aliás, soja, café, cana-de-açúcar, algodão, arroz, milho, são commodities. A fruticultura não se enquadra como commodity por conta da sazonalidade de produção e por conta também das, como é que eu posso dizer? Das especificações. Por exemplo, quando a gente fala de açaí, açaí é restrito da região amazônica. A gente tem as frutas tropicais, que só tem em regiões tropicais. Então são comercializadas
localmente, né? Não chegam a entrar na bolsa de valores. Bom, alguns aspectos que a gente vai considerar aqui no setor do agronegócio. Como a lei básica do mercado, quando os estoques começam a diminuir muito, os preços no mercado internacional de grãos aumentam, prejudicando em maior escala a população dos países menos favorecidos. As questões a serem discutidas estão relacionadas ao protecionismo dos países ricos, como subsídios às barreiras fitossanitárias. O que acontece? Nós somos um país caracterizado por exportar matéria-prima. E quando a gente vai observar outros países mais desenvolvidos, porque o Brasil é um país que está em desenvolvimento, nós ainda somos o primo pobre do negócio, não tão pobre, mas o primo que está crescendo. Eu costumo dizer que o Brasil é aquele que se formou na faculdade e começou um emprego. Então ele teoricamente é rico, mas ainda não tem uma estabilidade financeira, ainda não conseguiu pagar a casa, ainda não conseguiu pagar o carro, mas ele já consegue luxar, né? Então a gente está mais ou menos nessa situação, só que a gente não tem peso ainda. Por quê? Porque a gente não tem estrutura para isso. Então os grandes países, Estados Unidos por exemplo, tem um protecionismo muito grande. Quando eles percebem que os produtores deles estão sendo prejudicados, eles começam a criar barreiras para não entrar ou para dificultar a entrada de outros produtos, para ficar mais caro. Para quê? Para que o produtor deles não tenha tanto prejuízo. E outro lado, incentivam muito, né, com isenção de impostos, com financiamento a praticamente custo zero, uma série de coisas que a gente ainda não tem condição de fazer. Então isso prejudica a nossa economia de forma geral, né? Então o que são esses subsídios? São considerados exemplos de subsídios a sustentação de preços mínimos ou de renda, a contribuição financeira de um governo ou um órgão público em transferir recursos, concessão de empréstimo, dar mais prazo, às vezes emprestar, por exemplo, 100 mil e cobrar só 80, tudo isso são subsídios que nós ainda não fazemos como deveria ser feito, né? Na verdade, os governos não conseguem olhar para o agronegócio como um setor de investimento. Até conseguem, mas não conseguem dar devida importância. Por quê? Olha, imagina na minha situação, né, na Secretaria de Agricultura. Nós somos uma secretaria que só demanda, porque nós não temos recurso específico para nós. O nosso recurso específico é para manutenção. Mas a gente não tem recurso para dar suporte para o produtor, a gente tem que fazer licitação, tem que fazer um monte de manobra para poder ajudar o pequeno produtor. Por quê? Porque a gente não gera recurso direto para o município. A nossa secretaria não é arrecadadora, diferente por exemplo, da Secretaria de Educação, que vem dinheiro federal e tudo mais, tem recurso para atuar, né? A gente não gera isso. Então, por um lado, parece que a gente está só gastando, e na verdade a gente está investindo, porque quando o produtor melhora de vida, ele vai comprar mais, ele vai fazer rodar mais o dinheiro no município. Então, na verdade, o nosso trabalho ele é de base e ele é fundamental para toda a cadeia de produção, inclusive, aliás, principalmente porque nós estamos num município agrícola, né, que tem um potencial agrícola muito grande. Vou pular isso aqui porque só falando dos modelos de proteção, né, vai falar como que é o protecionismo nos Estados Unidos, como que é o protecionismo na Europa, como é que eles fazem para proteger os seus produtores, né? Só que assim, existe um limite para tudo isso. Como é que o Brasil, eu estou me sentindo prejudicado porque a União Europeia está colocando muitas barreiras
e o meu produto está chegando lá mais caro e tudo mais, existe um órgão internacional, que é a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que é parte da ONU, que é responsável por organizar e julgar essas questões. Então, se eu tenho qualquer demanda nesse sentido, o Brasil entra com uma representação na OMC e pede para que seja julgado. E aí o país, ele, na verdade, ele não é obrigado a cumprir, mas ele recebe uma recomendação para cumprir. Se ele não cumpre, aí ele passa a ter algumas sanções da OMC e até da ONU, né, de forma geral. Então, a OMC ela é responsável por fazer acordos internacionais para estabelecer quais são os como é que eu posso dizer? Quais são as obrigações, né, os deveres e os direitos de cada país nesses acordos. O Brasil vai vender suco de laranja aqui para a União Europeia. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. A disputa entre Brasil e Estados Unidos teve início na OMC em 2009 e se encerrou em junho de 2011. O Brasil saiu vitorioso e os norte-americanos desistiram de recorrer da decisão favorável que questionou medidas anti-dumping impostas ao suco de laranja brasileiro. Então, o Brasil estava tentando vender suco de laranja lá nos Estados Unidos e eles colocando medidas antieconômicas para o Brasil lá nos Estados Unidos, que não tinha justificativa. Qual era a justificativa? Proteger os produtores deles, para que o suco de laranja chegasse lá mais caro e as pessoas optassem por comprar o que era de lá. Essas barreiras, elas eram absurdas, foram recorridas e o Brasil ganhou. E aí tem outros exemplos no material de vocês. Bom, essa questão aqui de panorama geral do agronegócio, a gente vai deixar para a próxima aula, nosso próximo encontro. Agora eu vou abrir, né, para que vocês participem e tirem algumas dúvidas e a gente comente o que a gente falou durante a aula, certo? Então fiquem à vontade para ligar os microfones, aliás, quem for falando, né, e comentar.